meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental, em especial aos meninos do 9º ano da Escola Municipal Dona Maria Sofia, em Felizlândia. Hoje nós vamos aprender a racionalização de radicais, a racionalização de denominadores. Por que isso? Porque, na verdade, a gente nunca pode deixar o denominador com raiz. Vamos ver o conceito de racionalização para você entender melhor. Racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Então, vamos lá. O denominador aqui tem uma raiz de 7. Não dá para tirar da raiz, significa que é um número irracional. Então, nunca que a gente pode deixar um denominador com número irracional. O denominador, para ficar aqui embaixo, só pode ser número racional, ou seja, um número que dê para tirar da raiz. Então, vamos lá. Nós vamos aprender a racionalizar. Primeiro exemplo. Racionalizar o denominador da expressão 1 sobre raiz quadrada de 7. Racionalizar significa retirar essa raiz de 7 do denominador. Como assim eu vou tirar a raiz de 7 do denominador? Eu não posso simplesmente fazer assim e ela desaparecer. Então eu preciso fazer uma operação. Então vamos lá. 1 raiz de 7. Para retirar esse raiz de 7, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Multiplicar por quanto? Pela raiz de 7. Então, eu vou multiplicar raiz de 7 em cima e também multiplico raiz de 7 embaixo. Vou repetir. Então, toda vez que a gente for racionalizar, a gente vai fazer uma multiplicação. A gente pega o denominador, que é a raiz de 7, e multiplica ele em cima e embaixo. Isso para quê? Para mim retirar a raiz do denominador. Então, vamos lá. 1 vezes raiz de 7, 1 raiz de 7. 1 raiz de 7 é a mesma coisa de raiz de 7. Raiz de 7 vezes 7, 49. Porque raiz com raiz eu multiplico. 7 vezes 7, 49. 1 raiz de 7 é a mesma coisa de raiz de 7. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, significa que a racionalização desse denominador vai ser igual a raiz de 7 sobre 7. Raiz de 7 sobre 7 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 7. Então, racionalizar um denominador significa tirar a raiz desse denominador. Não pode ficar raiz no denominador. Então, eu vou retirar essa raiz. Para retirar essa raiz, eu uso o processo da multiplicação. Pego o meu denominador, que é raiz de 7, e multiplico ele. Só que eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo. E aí é só fazer a multiplicação. Vamos agora para o nosso exemplo da letra B. 5 sobre 3 raiz de 10. O que eu vou fazer? Eu preciso tirar esse raiz de 10 do denominador. Não precisa nem pedir para racionalizar. O exercício nem precisa pedir. Você vai observar que quando você for resolver qualquer problema e ficou raiz de 10 no denominador, você não pode deixar. Você precisa racionalizar. Então, toda vez que tiver raiz no denominador, no caso aqui nós temos que racionalizar. Para racionalizar, o que é que nós vamos fazer? Uma multiplicação, tanto em cima quanto embaixo. Mas a gente multiplica o quê? O denominador. Qual é o nosso denominador? 3 raiz de 10. Vou multiplicar ele em cima e também vou multiplicar ele embaixo. Então, racionalizar significa multiplicar esse denominador, tanto em cima quanto
embaixo. Agora vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 3, 15, raiz de 10. Número sozinho com número sozinho multipliquei, raiz de 10. 5 vezes 3, 15, raiz de 10. Sobre número sozinho com número sozinho. 3 vezes 3, 9, raiz, 10 vezes 10, 100. Agora eu vou resolver isso daí. Então ficou 15 raiz de 10 sobre, aqui não tem sinal, é como se fosse pontinho de vezes, não é isso? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então ficou 15 raiz de 10 sobre 9 vezes 10, 90. Só que o 15 fora da raiz e o 90 fora da raiz dá para simplificar. Terminado em 5 e em 0, todos dois divide por 5. 15 dividido por 5, 3, raiz de 10, sobre 90 dividido por 5, 18. Então, vai ficar 3 raiz de 10 sobre 18. Mas todos dois divide por 3. Então, vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 raiz de 10 é a mesma coisa que raiz de 10. 18 dividido por 3, 6. Então, quer dizer que 5 sobre 3 raiz de 10 é a mesma coisa se eu escrever 10 raiz de 6. O correto, na verdade, é não deixar a raiz no denominador. Então, para retirar essa raiz do denominador, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Multipliquei, simplifiquei, então meu resultado ficou 10 raiz de 6. E o exemplo da letra C eu tenho raiz quadrada de 2/3. É meio estranho, mas a raiz está no denominador, não está? Então eu vou ter que retirar essa raiz do denominador. Primeiro eu vou desmembrar. Se eu escrever raiz de 2 sobre raiz de 3, é a mesma coisa do que uma raiz só. Então raiz de 2, raiz de 3, todos estão dentro da raiz. Então separei e coloquei cada um dentro da sua raiz. Agora, para mim retirar esse denominador de raiz aqui, que eu não posso deixar, eu vou multiplicar essa raiz de 3 em cima e essa raiz de 3 embaixo. E vou fazer a multiplicação. Raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Então ficou raiz de 6 sobre raiz quadrada de 9, vai dar 3. Então, o meu resultado ficou raiz de 6 sobre 3. Vamos agora para o nosso próximo exemplo da letra D. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Embora tenha um mais aqui, mas tem raiz no denominador, não posso deixar. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o meu denominador, tanto em cima quanto embaixo. Os outros exemplos que a gente viu não tinha sinal, então estava tudo bem, era só pegar e multiplicar. Só que agora tem um sinal. Se aqui é mais, eu vou multiplicar aqui, só que com o sinal de menos. Então, se tiver sinal, na hora de multiplicar, eu troco o sinal. Se é mais, fica menos. Então, raiz de 5 menos raiz de 2. Vou repetir. Não posso deixar essa raiz no denominador, então preciso multiplicar esse denominador em cima e embaixo. Mas como tem sinal, eu preciso trocar o sinal. Mais vira menos. Para facilitar, vou colocar tudo isso que tem sinal dentro do parêntese. Facilita a minha multiplicação. Então, vamos começar a nossa multiplicação de radicais. 1 vezes raiz de 5 vai dar 1 raiz de 5, que é a mesma coisa de raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 2 vai dar 1 raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 2. Sobre. Agora, embaixo, vou fazer até aqui a parte para você ver, eu tenho raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Multiplicação, 2 parênteses iguais com sinais diferentes. Temos um produto
notável, terceiro produto notável. Então vamos lá, raiz de 5 é o nosso primeiro e raiz de 2 é o nosso segundo. Lembrando que o primeiro é A e o segundo é B. A fórmula desse produto notável, eu expliquei no vídeo anterior, é A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. O nosso A é raiz de 5 elevado ao quadrado menos o B, que é raiz de 2 elevado ao quadrado. Quadrado e raiz eu corto, o que saiu? 5 menos quadrado e raiz eu corto, o que saiu? 2. 5 menos 2 vai ser igual a quanto? 3. Então, eu não vou nem fazer essa continha aqui, porque eu já fiz ela aqui no cantinho. Vou colocar aqui meu resultado, 3. Raiz diferente com raiz diferente, eu não posso juntar. Então, o meu resultado fica raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. O objetivo foi alcançado, que é retirar a raiz do denominador. Vamos para o exemplo da letra E. 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2. Tem raiz no denominador, então eu não posso deixar. Para mim retirar essa raiz do denominador, eu vou racionalizar. Então, para mim racionalizar, eu vou multiplicar esse denominador em cima e embaixo. Então, 2 menos 2, raiz de 2. Como tem sinal, eu troco o sinal. Se é menos, vira mais raiz de 2. E embaixo, 2 mais raiz de 2. Lembrando que se tiver sinal embaixo, eu tenho que trocar o sinal. Aqui era menos, então virou mais. E agora nós vamos fazer essa multiplicação. Para não fazer confusão, vou colocar tudo dentro do parêntese. Agora eu não vou fazer a parte não, vou fazer tudo junto. Então vamos lá. 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Multiplicação de radicais, que a gente já aprendeu. Primeiro vou usar só o 2. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Mais, agora eu vou usar o raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Mais vezes mais, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Vou repetir a minha multiplicação. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, mais raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2, mais vezes mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A de baixo eu tenho 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Multiplicação, 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Multiplicação de parêntese igual com sinal diferente. Significa que é o terceiro produto notável. Sempre vai dar embaixo o terceiro produto notável. Então vamos lá. Quadrado do primeiro. Qual que é o nosso primeiro? 2. Então fica 2 elevado ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Qual que é o segundo? Raiz de 2. Então fica raiz de 2 elevado ao quadrado. E agora eu vou resolver essas continhas. Primeiro, aqui dá para tirar da raiz. Então vai ficar 4 mais. Raiz igual com raiz igual, nós podemos juntar, não é isso? Então, 2 com mais 2, 4. E copio de novo a raiz de 2. Lembrando aí da adição e subtração de radicais. 2 mais 2, 4. E copio raiz de 2. Mais raiz quadrada de 4 vai dar 2. Sobre. Agora eu vou resolver o produto notável. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos quadrado com raiz corta, saiu daqui o 2. E agora eu vou resolver. Número sozinho com número sozinho eu posso juntar. 4 com mais 2, 6, mais o quê? 4 raiz de 2. Sobre 4 menos 2, 2. Então, o meu resultado fica
6 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Só que dá para me simplificar, então eu vou simplificar. Só que eu tenho que simplificar o 6 com o 2 e o 4 também com o 2. Então, dividido por 2, dividido por 2 e dividido por 2. Tudo dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3, mais 4 dividido por 2, 2, raiz de 2, sobre 2 dividido por 2, 1. Esse 1 eu não sou obrigada a escrever, então eu posso deixar apenas 3 mais 2, raiz de 2. Vamos agora para o nosso último exemplo, da letra F. 3 menos raiz de 5 sobre 3 mais raiz de 5. De novo eu tenho a raiz no denominador, não posso deixar. Então eu tenho que tirar essa raiz do denominador. Para isso eu vou racionalizar. Então vamos lá. Para racionalizar nós vamos multiplicar o denominador, tanto em cima quanto embaixo. O nosso denominador é 3 mais raiz de 5. Como aqui tem sinal, eu passo para cá trocando o sinal. Então, se é mais, fica menos 3 menos raiz de 5. Tanto em cima quanto embaixo. Então, se aqui o denominador é 3 mais raiz de 5, eu multiplico com o sinal contrário, 3 menos raiz de 5. Em cima e embaixo. Para não fazer confusão, vou colocar parêntese em todos, para mim resolver a multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro em cima. 3 menos raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Multiplicação, então vamos resolver essa multiplicação. 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 5, menos vezes menos, mais raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Vou repetir a multiplicação. 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5, menos 5, raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 5, menos vezes menos, mais raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Embaixo, como sempre, vou ter o terceiro produto notável. 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Multiplicação, dois parênteses iguais com sinais diferentes. Então, eu vou aplicar o terceiro produto notável, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. O primeiro aqui é o A e o segundo é o B. Então, A elevado ao quadrado vai ser 3 elevado ao quadrado, menos o B elevado ao quadrado. O segundo é o B, então vai ficar raiz de 5 elevado ao quadrado. E agora eu vou resolver essas continhas. 9, raiz igual com raiz igual eu posso resolver. Raiz de 5 com raiz de 5, posso resolver. Menos 3, sinal igual, soma e conserva o sinal. 3 mais 3, 6, conserva o sinal, fica menos 6. E copio de novo a raiz de 5. Então, fica menos 3, menos 6, raiz de 5. Mais raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Sobre 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos quadrado com raiz posso cortar, saiu daqui o 5. E agora eu vou terminar de fazer essas continhas. Número sozinho com número sozinho eu posso resolver. 9 com mais 5, 14, menos 6, raiz de 5, sobre 9 menos 5, 4. Só que 14 menos 6 raiz de 5 sobre 4 dá para simplificar. Então, eu vou simplificar. Tanto 14 como 6 e como 4, todos 3 divide por 2. Então, eu vou dividir tudo por 2. 14 dividido por 2, 7, menos 6 dividido por 2, 3, raiz de 5, sobre 4 dividido por 2, 2. Então, o meu resultado vai ficar 7 menos 3 raiz de 5 sobre 2.
Então, boa sorte para você em seus estudos a partir de agora. Qualquer dúvida, assista novamente. Se você ainda tiver dúvida, volte na multiplicação de radicais nos vídeos anteriores, adição e subtração de radicais e divisão de radicais. Boa sorte para você, não esqueça de deixar o seu like e inscrever no meu canal.